A gente brinca que muito escritor não tem alma nem coração na hora de matar um personagem e fazer o leitor sofrer, mas o que muito leitor não sabe é que nenhuma morte deve ser em vão. Ela precisa ter impacto na narrativa e principalmente no leitor, além de trazer consequências. É o que eu sempre falo sobre intencionalidade, tá? Tudo o que tu coloca na história tem que ser com uma intenção específica, tem que ter uma função ali naquela trama, e com as mortes não é diferente. A morte de um personagem, seja ele principal ou secundário, ela precisa ser construída, tá? Ela não acontece simplesmente do nada. Agora, o motivo dessa morte estar ali na trama, como que ela vai afetar a história ou os personagens, isso eu não tenho como te dizer de que maneira que tu faz, porque vai variar muito de história para história, de personagem para personagem, enfim. Mas eu vou te dar 5 dicas de como tornar essa morte impactante pro leitor. Eu sou a Coral Reis, eu sou autora independente com 2 romances publicados na Amazon por enquanto. Eu uso as minhas redes sociais para divulgar as minhas obras e ajudar outros escritores. Então, se tu ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e não perder as próximas dicas. Então vamos lá. Primeira dica: cria um personagem que o leitor simpatize, tá? Bota esse personagem em ação, apresenta ele, faz ele vir à tona na história e conquistar o leitor, preferencialmente por conta própria, tá? Não adianta fazer assim um personagem que só é citado de vez em quando e aí ele morre e o protagonista fica muito triste e abalado. Se o leitor não conhecer esse personagem, ele não vai se emocionar, ele nem sabe quem é, ele não conhece, por que ele vai sofrer? E aqui eu quero só dizer uma coisa também, pontuar, tá? Que essa dica é uma dica válida para quando tu quer matar um personagem ali no decorrer da história, tá? Se é um personagem que já morreu no passado, então não tem tanto essa necessidade. Talvez você pode inclusive já trabalhar diretamente com as consequências dessa morte no protagonista, vamos dizer assim, né? Não precisa ir lá do começo e começar a inserir, sei lá, por exemplo, flashbacks, né, para mostrar esse personagem, para mostrar o impacto dele. Não, tipo, ele morreu lá fora da história, fora do seu livro, deixa ele lá e mostra só as consequências dessa morte pro personagem ao decorrer da história. Mas se tu vai matar alguém dentro daquele período ali, dentro daquelas páginas, o que acontece entre a capa e a contracapa, então tu traz ele pra cena, tu mostra um pouquinho mais para poder ter esse apelo com o leitor. Segunda dica: dê relevância para esse personagem dentro da trama, tá? Se a morte dele não trouxer nenhuma consequência ou para a história ali principal ou pro protagonista em questão, ele tá morrendo pra quê? Né? Ou então, se é a morte do protagonista, se isso não está afetando toda a narrativa, por que ele morreu? Pensa nisso, principalmente na hora que tu estiver construindo os relacionamentos desse personagem, tá? Para que o leitor se sensibilize e principalmente que esse personagem faça falta quando ele morrer. Terceira dica: faça os leitores presenciarem momentos felizes, de sucesso, de conquista, né? Coisas boas a respeito desse personagem em questão, porque quando ele morrer vai ser como se fossem as boas memórias, né? Ou até a última memória que eles vão ter desse personagem em vida. Quarta dica: inclusive é interessante tu colocar em algum momento esse personagem talvez citando um objetivo que ele tenha, uma meta, um sonho que ele queria realizar, alguma coisa assim. Porque quando ele morre, a gente realmente tem essa sensação de que a vida dele foi interrompida, sabe? Dói perceber que ele não vai conquistar o que ele queria, que ele não vai chegar onde ele queria, né? Que aquele sonho dele não vai se realizar. Isso deixa muito próximo do real, então assim, machuca, viu? Quinta e última dica: na hora que esse personagem morrer, se o protagonista estiver presente ou então se ele estiver recebendo, né, a notícia da morte, abuse da técnica mostre, não conte. Abuse sim, com equilíbrio, né, eu digo, mas foca muito nisso, torne a cena imersiva, mostra o que o personagem está sentindo por dentro, todas as sensações do corpo dele, estude um pouquinho de linguagem corporal para mostrar realmente essa dor, porque assim, só a notícia por si só, se tu tiver seguido todos esses outros passos, com certeza já vai impactar o leitor, mas quando tu tornar aquela cena ali bem visceral, assim, aquela maneira de receber uma notícia de morte mesmo, e tornar ela imersiva, o leitor, além de tudo, ele vai
interpretar a cena como se estivesse acontecendo com ele. Então isso também tem um impacto muito grande na leitura. Então é isso, gente. Eu espero que as dicas tenham ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor ali a construção, né, por trás desse relacionamento do personagem com o leitor, de como que ele vai sentir a morte desse personagem, né? E não se esqueçam de ser intencionais, não ficar matando qualquer personagem à torto e direito, porque senão acaba banalizando e perde um pouco do sentido e principalmente do impacto, né? A gente ainda quer fazer o leitor se emocionar, a gente quer fazer o leitor sentir, né? O propósito da leitura é essa coisa do leitor viver aquela história. Então trabalhe isso com ele, tá? Com o personagem, com o leitor. Não tenha dó de matar quando for o caso, tá? Eu tô falando, mas assim, eu sou aquelas que se apega super no personagem e pra mim é muito difícil matar algum deles. Mas eu mato quando precisa, eu mato mesmo, e é isso, né? Não esquece de dar um like, né, no vídeo, compartilhar com outros escritores que tu conhece, que talvez estejam com dificuldade de matar seus personagens. E deixa um comentário aqui o que vocês acharam, o que vocês querem que eu aborde no próximo vídeo. E até a próxima!